Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17. Acharam? Quem não tiver a palavra pode acompanhar pelo telão. Está escrito: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Eu vou reler o versículo 21 apenas. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. O povo está neutro. Não responder nada significa continuar no erro. Não tomar uma decisão, não decidir uma questão tão importante, é continuar no erro. Então o profeta Elias queria que o povo tomasse uma decisão. Isso aconteceu em Israel e Jesus confirmou o fato. Aqui na terra, coisa assim de uns 1.300 anos depois de Elias, ou um pouco mais, o Senhor Jesus confirmou o caso, que naquela época, por ordem do profeta Elias, houve uma seca brutal na terra, que durou 3 anos e meio. Por isso que o rei Acabe, que estava com o país falido, começou a perseguir o Elias para matá-lo, porque ele achou que matando o homem que tinha dado ordem para o céu que não iria chover mais, se ele matasse o profeta, acabaria também aquela praga, aquela maldição. Ele queria caçar o Elias e durante 3 anos ele ficou caçando Elias pelo país inteiro. E Deus não permitiu que Elias fosse alcançado ou preso, nem torturado. E quando completou os 3 anos e meio de seca, o Elias se apresenta para o rei Acabe, que era um rei ímpio, um rei mau, casado com uma rainha também má, muito pior do que ele, porque o Acabe, na mão da esposa, era praticamente uma marionete. Então o Acabe, ele fazia coisas horríveis por influência de Jezabel, a sua esposa rainha. E ele está agora frente a frente com o profeta Elias. E por isso ele disse: És tu o perturbador de Israel? Porque ele queria ter certeza que era o Elias mesmo. Porque ele queria matar o Elias. És tu mesmo, para não matar a pessoa errada. Por isso a pergunta: és tu o perturbador de Israel? E o Elias respondeu: eu não estou perturbando Israel, não, é você. É você que não guardou a palavra de Deus.
é você que está seguindo os Baalins. Baalins é o plural de Baal, o deus Baal. Os Baalins eram cópias, eram estatuetas feitas à imagem original de Baal, que eles diziam que tinha poderes divinos, que Baal era o deus da chuva, que Baal era o deus da fertilidade, era o deus da colheita, era o deus que podia fazer guerra. Então, o culto a Baal, na época de Elias, se tornou mais popular do que o culto a Deus. E os profetas de Baal se multiplicaram grandemente. E também a adoração à deusa Azera, que tinha 400 profetas que promoviam a adoração a Azera. A Azera era a estátua de uma mulher que chamavam de a mãe do deus Baal, a mãe de Deus. Então esse culto se tornou muito popular, muito mais popular do que a adoração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Moisés. E os profetas de Deus foram perseguidos, e os que não morreram se esconderam em cavernas. E o Elias é o homem que agora quer restabelecer a adoração ao verdadeiro Deus. E o nome Elias quer dizer em hebraico, o Senhor é meu Deus. Então Elias se apresentou diante de Acabe. É você que está perturbando o país. Você com a tua idolatria, com os teus pecados, é você o culpado. Agora faz o seguinte, reúna todos os profetas de Baal, são 450, mande lá para o Monte Carmelo. E também mande para lá os 400 profetas que promovem o culto da deusa Azera, a mãe do deus Baal. E eu vou estar lá sozinho contra todos vocês. E o rei Acabe, então, mandou mensageiros para que convocassem os profetas de Baal, que eram maioria, convocassem os profetas de Azera, e que todos se encontrassem com Elias no Monte Carmelo. É isso que está acontecendo. E lá no Monte Carmelo, Elias vai fazer uma proposta para o povo, porque o povo não respondeu nada até agora. O povo continua com a adoração dividida. E detalhe, não é que o povo deixou de acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Moisés. Não é que o povo deixou de acreditar no Senhor. Acontece que o povo acreditava mais em Baal. Porque Baal tinha uma estátua, dava para ver. E detalhe, o nome Baal significa em hebraico Senhor. Então as pessoas que adoravam aquela estátua de Baal, imaginavam que estavam adorando ao Senhor. Que aquela estátua era uma representação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que o profeta Elias disse, até quando vocês vão estar cocheando, manquejando, claudicando entre dois pensamentos? Se o Baal é o verdadeiro Deus, olha a confusão espiritual. Se essa estátua que vocês chamam de Senhor é o verdadeiro Deus, então sirvam esta imagem. Mas se o Senhor, o Deus invisível, o Deus todo-poderoso, se Ele é o verdadeiro Deus, então decidam e adorem o verdadeiro Deus. E o povo não respondeu nada, por quê? Porque na imaginação popular, eles continuavam adorando a Deus, ainda que fosse através de um ídolo. Olha só. Então Elias diz, vamos lá no Monte Carmelo. Vamos todos nos encontrar lá. E só o Elias, cujo nome significa o Senhor é o meu Deus, só o Elias foi ali para representar a verdadeira fé.
Os demais eram todos falsos profetas, e vai acontecer uma coisa extraordinária no Monte Carmelo. Você acredita que isso de fato aconteceu? Quem acredita? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Senhor, não Baal. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus. Levante os olhos ao Criador dos céus e da terra, ao possuidor de todas as coisas, e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Levante os teus olhos ao Deus invisível, ao Deus todo-poderoso, e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, abra o céu para receber todo este louvor, e sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Vem provar agora que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Eu fiz a introdução para você. Durante aqueles 3 anos e meio de seca, o gado morreu, as plantações viraram feno, a terra não produziu porque não havia água. Lá já é um lugar seco por natureza, chove muito pouco, mas não suportou 3 anos e meio de seca. Todo o país empobreceu. O Acabe ficou furioso porque a arrecadação de impostos caiu, a produção nacional caiu, faltava carne, faltava leite, faltava queijo, faltava legumes, pepinos, cebolas, vegetais, faltava tudo. O país ficou numa grande miséria. E na cabeça do Acabe, desse rei ímpio, o responsável era o profeta Elias, que disse: não vai chover mais enquanto eu não mandar. Quando Elias falou isso para o Acabe, ele deu risada. Mas depois o Acabe viu que aquele homem realmente tinha autoridade espiritual. Então ele começou a perseguir Elias pelo país inteiro. E Elias se ocultou, Deus também não permitiu que ele fosse capturado. Mas chegou o momento de Elias se encontrar com esse rei ímpio Acabe. O incrível é que em todo o reinado, em toda a história de Israel, esse Deus Baal, que era a imagem de um homem segurando na mão um raio e na outra mão um porrete. O raio era para dizer que ele é o Deus da chuva, e o porrete era para dizer que ele era o Deus da guerra, o Deus da vitória. E que ele era responsável por dar fertilidade ao campo, de fazer a colheita prosperar. Em todas as casas tinha uma imagem do Baal. E quem mais promovia a adoração a Baal era a Jezabel, a rainha esposa do Acabe. E o Acabe então construiu templos para Baal em toda parte. A Jezabel pessoalmente consagrava os sacerdotes de Baal e também de Azera, porque eles tinham uma imagem masculina que era de Baal e tinha a imagem feminina da Azera, a mãe do Deus Baal. Eu não sei se você está percebendo alguma semelhança com os dias atuais, e se você está percebendo alguma semelhança é mera coincidência.
Você vê que a estratégia de tirar a adoração do verdadeiro Deus não mudou. As nações continuam atrás de imagens, de ídolos, achando que elas têm algum poder. E o próprio Deus enfrentava uma luta tremenda para que os seres humanos raciocinassem um pouquinho. Como que uma estátua feita de madeira, ou de barro, ou de pedra, pudesse ter qualquer poder divino? Tanto que um dos mandamentos de Deus, aliás, um dos principais mandamentos de Deus lá no Monte Sinai, quando ele deu os 10 mandamentos, o principal talvez, Deus disse assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem alguma de escultura semelhante ao que existe em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra. Então, apesar desta ordem estar vigorando em Israel há muitos séculos, o povo caiu no conto da sereia da Jezabel, porque ela patrocinou a adoração a essa estátua de Baal e dizia: é o Senhor. Baal em hebraico quer dizer Senhor. Este é o Senhor. E a mãe do Senhor é essa outra estátua aqui, ó. Azera, é a mãe de Deus. E o povo, então, tinha uma imagem masculina e uma imagem feminina dentro de cada casa. E a adoração em espírito e em verdade, a verdadeira adoração a Deus, foi deixada de lado. Mas o povo dizia: não, nós continuamos acreditando no Senhor, no Deus de Moisés, no Deus do Monte Sinai. Nós continuamos acreditando. Não estamos negando Deus. Essa imagem é uma representação de Deus. Essa imagem é só para aumentar a nossa fé, para a gente ver as coisas e fazer um pedido. E o povo se ajoelhava em frente aos ídolos, ferindo o mandamento de Deus do Monte Sinai. O povo se inclinava diante das imagens e o povo beijava as imagens. O povo fazia orações para aquelas imagens. E aí, o profeta Elias, que adorava o Deus verdadeiro em espírito e em verdade, o profeta Elias deu aquela declaração: ó, não vai chover mais, senão segundo a minha palavra. O profeta Elias ficou indignado. Então veio a seca. Jesus confirmou que houve 3 anos e meio de seca nessa época. Mas todo mundo achava que o Elias era o culpado. Vamos matar esse homem que rogou uma praga que pegou no país inteiro, que empobreceu todo mundo. Ele é o culpado. Reúnam os profetas de Baal, 450. Reúnam os 400 profetas de Azera. Quero falar com todo o povo lá no Monte Carmelo. E quando todo mundo se encontrou bem cedinho lá no Monte Carmelo, o profeta Elias falou assim: aqui estão os profetas de Baal, e eu sou o profeta do Senhor verdadeiro, e só eu fiquei, só eu. Agora, vamos fazer o seguinte, ele falando com o povo estava todo presente. Vamos fazer o seguinte: deem um bezerro para os profetas de Baal, e me deem também um bezerro, escolham um bezerro e me deem. Eu não vou escolher bezerro nenhum, é vocês que vão me dar o bezerro. E aí os profetas de Baal sacrifiquem o bezerro para o seu ídolo Baal. Cortem em pedaços o animal e coloquem sobre a lenha, mas não metam fogo, não coloquem fogo. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o bezerro que vocês escolherem para mim. Eu também vou sacrificar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus invisível. E eu vou cortar o bezerro em pedaços, vou colocar em cima da lenha,
mas também não vou pôr fogo. E os profetas de Baal vão clamar ao seu Deus, e Deus com letra minúscula, fique claro isso, para que desça fogo e consuma o sacrifício e faça dele um holocausto, até consumir tudo. E eu também vou fazer a mesma coisa com o meu sacrifício. Eu vou clamar ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, e vou pedir que Ele mande fogo do céu para queimar o sacrifício até virar holocausto. E o Deus que responder por fogo, esse será o verdadeiro Deus. E o povo achou ótima essa palavra, o povo gostou muito dessa proposta que Elias fez. Ótimo, vamos tirar nossa dúvida agora. Vamos ver isso, vamos assistir isso. E Elias disse: os profetas de Baal podem começar. E eles colocaram lá uma imagem de Baal, aquela estátua de um homem com um raio na mão, não é? Porque se ele tinha um raio na mão, ele podia mandar fogo, não só chuva. Ele podia mandar fogo do céu, mandar um raio do céu. E com um porrete, ele também seria o Deus da guerra, daria essa vitória para os profetas de Baal. Ele mandaria fogo, sim. Então, o povo cercou os 450 profetas de Baal, e eles começaram o ritual. Eles armaram a lenha em frente à estátua do Baal. Aí eles pegaram o bezerro, sacrificaram, cortaram em pedaços e puseram sobre a lenha. E aí começaram a invocar Baal. Senhor, Baal, Baal, Senhor, manda fogo do céu. E diz a palavra que eles ficaram desde manhã cedo até ao meio-dia, e eles dançavam em volta do bezerro esquartejado sobre a lenha, e clamavam e diziam: manda fogo, Baal! E dançavam e gritavam, faziam alaridos: manda fogo, Senhor, manda fogo, Baal! E ficaram clamando. E para chamar mais atenção ainda de Baal, eles pegavam punhais e se retalhavam, cortavam a própria carne, derramavam sangue, ofereciam aquilo e diziam: Baal, responde e nos manda fogo, Senhor, manda fogo. E ficaram profetizando. Diz a palavra que eles começaram a profetizar: aqui é o Senhor, aqui é o Baal, esperem que eu vou mandar o fogo, já vou mandar o fogo. Falsos profetas. Você não pode acreditar em todo mundo que chega para você dizendo: ah, o Senhor mandou dizer, o Senhor falou, viu? Porque Baal também quer dizer Senhor. E está cheio de gente usando o nome do Senhor em vão, o nome de Deus em vão, profetizando até em nome do Senhor. E a pessoa ingênua acredita. Aí o povo ouvia aquelas profecias dos profetas de Baal e diziam: ah, o Baal está respondendo que ele já vai mandar fogo, vamos esperar. E eles dançavam, se retalhavam, gritavam, davam uivos. Eu já vi coisas assim nas praias do Brasil, nas matas do Brasil. Pessoas ali na frente de um bode, de um porco, de um cabrito, de um animal sacrificado, pessoas se retalhando em terreiros, bebendo até o próprio sangue, querendo resposta, clamando. Pensa que está clamando para o Senhor, pensa que está clamando para Deus. Ah, toda religião é boa, toda religião fala de Deus, toda religião leva a Deus. A religião que Jezabel promoveu em Israel falava de Deus, o Deus Baal, o Deus Senhor, e a mãe de Deus, Azera. Responde-nos, Baal, responde-nos. E não vinha nada. Baal profetizou que já vai mandar o fogo.
E não vinha nada. Lá por volta do meio-dia, o profeta Elias começou a zombar daquele teatro, daquela encenação. Porque, veja bem, o povo ficava muito impressionado. Atenção, era um espetáculo. Os curiosos estavam ali achando incrível, 450 homens dançando, pulando, uivando, se retalhando, bebendo o próprio sangue, gritando, em volta de um bezerro esquartejado sobre a lenha. Era um espetáculo impressionante, o povo, que manifestação, que coisa terrível. Tudo encenação, tudo teatro. Apenas um espetáculo impressionante, mas de nenhuma eficácia, de nenhum poder. O profeta Elias começa a dizer para eles, gritem mais alto. Eles já estavam roucos de gritar. Pode ser que o Baal esteja dormindo e acorde. Ou pode ser que ele tenha saído de casa e esteja longe. Gritem mais alto para ele escutar e voltar. Elias começou a zombar dos profetas. E eles se cansaram e o povo também cansou daquela palhaçada. O povo se cansou daquilo. O povo, não respondeu coisa nenhuma, não veio fogo coisa nenhuma. Aí o profeta Elias, do outro lado, falou assim, chegai-vos a mim. E esse é o ponto. Você se chegar para ouvir a palavra do verdadeiro Deus. Cheguem a mim. Ele era o pregador. Ele era o profeta, o único que restou. E Elias, quando o povo está perto dele, ele não prega, ele não fala nada. Ele fica em silêncio. Apenas disse, cheguem-se a mim. Aproximem-se. Aí Elias pega 12 pedras. E o povo entende que aquelas 12 pedras, cada pedra representava uma tribo de Israel, porque Israel tem 12 tribos. Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Ele pega 12 pedras. Por que ele está pegando 12 pedras? Porque ele está mostrando que o Deus que ele serve não é só o Deus dele, tem que ser o Deus do país inteiro, de toda a descendência de Abraão. Então ele pega 12 pedras, e 12 é, na palavra de Deus, o número sagrado da totalidade perfeita. Veja só, quando Deus criou os céus e a terra, Ele estabeleceu o dia e estabeleceu a noite. Colocou a terra para girar numa velocidade que o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. Deus, quando estabeleceu o ano, Ele estipulou que o ano tem 12 meses. Jacó teve os 12 filhos, conforme eu te falei. Jesus escolheu 12 apóstolos. 12 é o número da totalidade sagrada. O que Elias está querendo mostrar? Que todos têm que crer no único e verdadeiro Deus. Esse é o desejo de Deus, ainda que nem todos creiam no único e verdadeiro Deus, continuem preferindo os Baalins, os Baais da vida aí. Continuem preferindo os ídolos, as entidades, os falsos profetas, as falsas religiões. Mas o desejo de Deus é que toda a nação o conheça como o único e verdadeiro Deus. O próprio Senhor Jesus, na última noite de vida, e isso está registrado no capítulo 17 de João, Ele orou ao Pai dizendo, Pai, é chegada a hora, eu consumei a obra que me deste a fazer, e a tua obra é esta, que conheçam a ti só, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Deus quer que a totalidade da humanidade
o reconheça como único e verdadeiro Deus e Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém mais. Não tem medianeiros, não tem medianeiras, não tem entidades, não tem espíritos. Jesus orou nesse sentido e se sacrificou por essa obra. Se sacrificou por essa verdade, por essa única verdade. O profeta Elias montou ali as 12 pedras e fez um altar. Um púlpito de pedras. 12 pedras. Aí ele pegou a lenha e colocou sobre o altar. Ajeitou toda a lenha. Pegou o bezerrinho que escolheram para ele. Tem pessoas que querem desmerecer o que vai acontecer e dizem, tinha um explosivo dentro daquele bezerro. Não, Elias não pôs explosivo nenhum dentro do bezerro. E o bezerro não era dele. Trouxeram 2 bezerros no Monte Carmelo, os profetas de Baal, que escolheram qual que eles queriam. O que sobrou foi para Elias. Elias pegou aquele bezerro que lhe deram e o sacrificou. E o sangue do animal verteu e ele esquartejou o bezerro e foi colocando os pedaços sobre a lenha. E o sangue foi molhando a lenha. E escorria pelas pedras o sangue do bezerro. Elias ficou com as mãos ensanguentadas. Aí Elias disse assim: me tragam 4 vasos com água até a boca, cheios d'água. Alguém imaginou que ele iria se lavar, porque estava todo sujo de sangue? Mas quando trouxeram os 4 vasos cheios de água, Elias pegou os vasos, os 4, e derramou sobre o bezerro esquartejado, e encharcou a lenha, e a água escorreu, e ele tinha feito um rego em volta do seu altar de pedras, da largura de 2 medidas de sementes. Aí Elias disse para o povo: me tragam mais 4 vasos com água. E aí ele derramou novamente sobre o bezerro, a água ficou tinta de vermelho, escorreu, encharcou a lenha, escorreu pelo chão e chegou até as canaletas, o rego que ele tinha cavado em volta do altar. Aí ele diz: me tragam mais 4 vasos cheios de água. E o povo achou aquilo um desperdício, porque o povo estava desde manhã sem beber água. Havia uma seca no país, a água tinha se tornado preciosíssima. E o povo tinha a impressão que aquilo era um desperdício inaceitável. E outra coisa, se é para colocar fogo no sacrifício e queimar a madeira, como que uma madeira encharcada desse jeito vai pegar fogo? Mas o povo obedeceu o profeta e ele jogou novamente 4 vasos cheios de água sobre o holocausto. E diz a palavra que a água escorreu pelo chão, a terra ficou tão encharcada que nem absorvia mais a água, e a água escorreu até as canaletas. E encheu também aquele sulco que ele tinha feito em volta do altar. Quem aqui já fez uma fogueira? Levante a mão. Quem já fez uma fogueira? Você escolhe uma lenha molhada ou uma lenha seca? Por que você não pega uma molhada? Vai perder tempo, né? Ou pegar uma madeira encharcada d'água para fazer uma fogueira? É ou não é? O povo ficou olhando: esse profeta é maluco. Esse profeta é louco. Se é para colocar fogo no sacrifício e se tornar um holocausto, se os profetas de Baal com a madeira seca não pegou fogo,
Será que vai pegar fogo com essa madeira encharcada desse jeito? Isso despertou uma curiosidade maior ainda no povo. Como que uma madeira tão molhada e encharcada pode pegar fogo? Olha a fé de Elias, hein? Olha a fé deste homem. O altar encharcado d'água. A água continuava pingando. Água no chão, água nas canaletas em volta. O povo ficou muito curioso. Aí Elias fez uma oração. Ele não ficou que nem os profetas de Baal, gritando e clamando a noite ou a manhã inteira, a madrugada inteira. Ele não ficou ali horas e horas pedindo um milagre. Ele fez uma oração sem qualquer encenação. Ele não quis dramatizar sobre a sua própria pessoa, para dizer que ele era um grande profeta. Ele não fez nenhum tipo de encenação com ele mesmo. Ele simplesmente se coloca ao lado do altar, evidentemente depois da canaleta, do sulco que ele havia cavado em volta. Ele se pôs do lado, ele levanta os olhos aos céus. O céu estava muito azul porque não tinha chuva, não tinha nuvem. Há 3 anos e meio não chovia. Era um céu bem azulado, um dia muito claro. Ele levanta os olhos aos céus e ele diz, ele faz a sua oração e diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje, agora, que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me agora, para que esse povo conheça que Tu me enviaste e que Tu fizeste o seu coração tornar para trás. Tornar para trás quer dizer, volta ao passado. Volta para a verdadeira fé, a fé do Monte Sinai. Volta para trás, volta para o verdadeiro Deus. E que Tu fizeste o seu coração tornar para trás. Quando ele disse isso, veio o fogo do céu. Eu quero ler esse detalhe para você. Eu quero ler esse detalhe, versículo 38, é importante esse detalhe. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Atenção! Atenção! Pegou o detalhe? Desceu fogo do céu sobre o bezerro esquartejado. Depois é que o fogo foi para a lenha. E o que normalmente a gente quer quando vai assar qualquer carne ou fazer um churrasco? Primeiro coloca fogo na lenha ou no carvão, depois assa a carne. Mas Deus não fez isso, para mostrar que Ele não depende das providências humanas. Deus não depende de nós. Deus é Deus. Ele mandou fogo diretamente sobre a carne, sobre o holocausto. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, as 12 pedras e o pó. É como se Deus estivesse dizendo: que delícia de holocausto. Lambeu toda a água. Que delícia de sacrifício. Naquela hora o povo assustado ficou com medo até de olhar.
O povo caiu de joelhos, colocou o rosto em terra, com os olhos fechados. Eles diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o fogo do Senhor comendo. Tem uma coisa aqui que eu quero te mostrar. O que o povo está dizendo? Estou lendo para você o versículo 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso não resolve. Eles se convenceram, mas não se converteram. As pessoas podem dizer: ah, Jesus é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas não é esse convencimento que salva. Acreditar em Deus não salva. O que salva é a tradução do nome Elias. Qual é a tradução do nome Elias? Não é o Senhor é Deus, mas o Senhor é o meu Deus. O que salva é você acreditar que Ele é Deus, mas dizer: o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Tanto é verdade que nós estamos aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 18, e muito tempo depois de Elias, vá no segundo livro de Reis, capítulo 17. Fala comigo, por favor. Versículo 41. Muito tempo depois desse acontecimento, olha o que diz aqui a palavra. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. Ou seja, até aos dias de hoje. Atenção, a palavra é atual. Até aos dias de hoje. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus que toda a Bíblia tem. Na Bíblia católica também tem, apesar que eles mudaram a numeração para o povo católico não achar o que eu vou ler. Mas está lá. Mas está lá. É só você procurar. Eu quero que você vá comigo no livro de Salmos. Livro de Salmos agora. Salmo de número 115. Vou ler a partir do versículo 4. Eu peço aos católicos que escutem com atenção. Porque a Bíblia não é mais uma exclusividade de poucos. A Bíblia está aí, para quem quiser ler. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Responde-nos, Baal, responde-nos. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Baal, estamos nos cortando aqui, ó. Olha o nosso sangue, estamos nos sacrificando. A estátua tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Responde-nos, Baal. O ídolo pode ter até orelhas, mas não escuta nada. Nariz tem, mas não cheiram.
Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E aí no versículo 8, a palavra de Deus tem uma maldição sobre aqueles que adoram os Baalins, adoram os ídolos, se prostram diante de imagens, acendem velas, fazem rezas, promessas. A maldição está aqui, e eu vejo ela se cumprindo o tempo todo sobre os idólatras. O tempo todo eu vejo isso. Até sobre líderes e grandes autoridades das religiões. Pesquisem as vidas dos anteriores e você vai ver. A maldição diz, versículo 8, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Quando a pessoa é idólatra, ela fica igual ao ídolo que ela adora. A pessoa está lá na frente do ídolo, pode ter até uma capa cheia de pedras preciosas, pode ter até uma coroa linda de ouro. Tem boca, mas não falam. A pessoa que é idólatra fica igual ao ídolo. Ela tem boca, mas Deus não ouve o que ela fala. É como se ela fosse muda. Tem olhos, mas não veem. A pessoa que é idólatra nunca vai ver a glória de Deus. Se torna semelhante ao ídolo. Tem ouvidos, mas não ouvem a palavra de Deus. Eu posso fazer essa pregação 1 milhão de vezes para um idólatra e o ouvido dele está fechado. E o nosso país é idólatra. O Brasil é um país idólatra. O Brasil é um país que adora os ídolos, que carrega os ídolos, porque os ídolos não conseguem nem andar sozinhos. Tem pés, mas não andam. Olha só, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. A pessoa pode pedir, pede para o ídolo, não vai receber bênção nenhuma na sua mão. Está igual ao ídolo. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E aí a maldição se cumpre. Repare, vai pesquisar. Faz isso. Pegue a história da igreja e vai ver aí a vida dos anteriores, como é que foram. Veja como eles terminaram. Me desculpe, virou até santo, fizeram uma imagem dele. Tem gente rezando para aquela imagem. Mas ele era um atleta. Ele esquiava nas montanhas. Ele escalava montanhas. Era um homem de muito vigor. Ele veio no nosso país, pegou o ídolo e beijou na frente de milhões de brasileiros. Ao invés de dar glória a Deus, me desculpe se você é devoto dele, mas ele foi ficando encurvado, e não podia mais andar, tinha que ser carregado, e esse atual aí já está sendo carregado também. Já não consegue mais andar, tem pés, mas não anda. Logo, logo não vai mais conseguir falar. Desculpe se eu estou sendo ou parecendo ser agressivo, mas estou apenas pregando a palavra. Estou apenas pregando a palavra. Se você quiser ranger os dentes contra alguém, não ranja contra mim, eu sou um papagaio. Se você quiser ranger os teus dentes, você estará rangendo contra o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele não dá a glória dEle para as imagens de escultura. Eu sou o Senhor vosso Deus, e fora de mim não há Deus. Você quer me xingar de fanático? Esse pastor aí é um fanático, não respeita as religiões dos outros. Tá bom, fala o que você quiser de mim, quer me processar, processa. Fica à vontade. Mas eu estou apenas pregando a palavra de Deus. E é para o teu bem, viu? Arranca esse ídolo do teu pescoço. Arranca esse Baalim da tua casa. Você pendurou até no teu veículo, no teu caminhão, no teu automóvel.
Você botou até um ímã desse ídolo ali no teu painel do carro. Você fez até uma tatuagem. Ah, mas é uma imagem representando o Senhor Jesus. Ah, é? O Baal também representava Deus. Representava o Senhor. Quem te disse que essa imagem é Jesus Cristo? Não é Jesus Cristo, nem representa Jesus Cristo, porque o meu Jesus foi morto, e disseram, nunca mais ele vai sair dessa sepultura, mas ele saiu andando com seus próprios pés, e saiu falando, vendo, apalpando, abençoando, colocando a mão, porque ele não é um ídolo morto, ele é o Deus vivo e todo-poderoso. Quer ficar com raiva de mim? Fique. Mas você é quem decide para onde você quer ir. O que você quer para você e para a tua descendência. Deus disse, eu faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra, mas aos que adoram esses ídolos, eu vou castigar até a 3ª e 4ª geração. Por que você acha que o nosso país, sendo tão rico, tendo reservas, florestas, terras agricultáveis, água como nenhum outro país do mundo, minérios, como é que você acha que um país tão rico como o nosso está debaixo de tanta maldição? É só você ligar a TV em qualquer noticiário aí de feriado santo, e você vai ver o povo. Eu fico revoltado porque vejo sacerdotes conduzindo essas imagens de escultura para o povo adorar. Eu fico revoltado. Estou sozinho fazendo essa pregação? Estou sozinho, pode ser? Pode ser que eu esteja sozinho fazendo essa pregação. O Elias disse, só eu fiquei. Pode ser que eu esteja sozinho também fazendo essa pregação. Eu vejo que meus colegas, vamos chamar assim, não pregam mais o Evangelho, não falam mais de Jesus, estão completamente mergulhados em questões seculares, em questões desse mundo. Não falam mais de Jesus, não pregam mais o Evangelho. Tem alguns aí que ainda pregam, mas a grande maioria está se preocupando só com as coisas desta vida, desta política, deste mundo. Eu não estou aqui pregando para você, ainda que neste mundo, eu estou anunciando para você a vida verdadeira. Não uma vida aqui neste mundo, uma vida que um dia você vai gozar por toda a eternidade. Uma vida eterna com aquilo que realmente importa. O que importa aqui não é defender a tua religião. O que importa aqui não é defender a tua igreja. O que importa aqui é se você quer entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É isso que interessa. Porque não é para este mundo que Ele preparou todas as coisas. Ele preparou algo muito maior. É para quem o serve. Elias, no final aí da sua trajetória, vai ser arrebatado numa carruagem de fogo. Não vai nem passar pela morte. É isso que eu espero. É isso que eu espero. E ainda que demore tanto, que eu chegue a ficar velho e morra, e coloque o meu cadáver numa sepultura em um cemitério, ainda que eu chegue a apodrecer na carne, comido pelos vermes, e fique só a minha caveira, mesmo assim, nada disso me preocupa, porque esta palavra garante que quando Ele voltar e as trombetas soarem, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eu posso estar morto, mas a minha sepultura vai se abrir e eu vou sair de lá com o meu corpo glorificado. É isso que importa. Estou pregando para você
sobre aquilo que realmente importa. Você acha que a tua religião, o teu ídolo é o que importa? É isso que você quer defender, a tua religião, o teu ídolo? Você acha que é isso que importa? Ou você quer defender a tua alma, a tua salvação? Você quer agradar, vamos falar agora um pouquinho mais rasgado, você quer agradar o Papa ou a Deus? É você quem decide. É você quem resolve. É você quem decide. Podem falar de Deus, mas Deus não aceita adoração dividida. Vamos retornar aqui para o versículo 21, estou no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, e eu prometo que eu estou acabando a mensagem. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe deu resposta. Você não vai dar resposta nenhuma? Você não vai dar resposta nenhuma? Mas você tem que responder. Porque ficar neutro aí, não dizer nada, significa continuar nesse estado de condenação que você já está. E Deus não aceita adoração dividida. Eu acredito em Deus, acredito também nas entidades, acredito nas imagens, acredito nos santos. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deus disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Todo, só para Deus. Jesus aqui na terra veio e confirmou isso. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode dividir o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Pai, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, porque Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que salva. Então vamos ficar todos de pé. O que aconteceu no Monte Carmelo foi maravilhoso. Foi uma prova que todo mundo deveria seguir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas não é assim que o mundo está. Não é assim que os brasileiros estão. Nós vamos continuar pregando. Mas você ouviu a palavra. Você vai se calar? Você não vai responder nada? Elias fez uma pergunta. Quando o povo se convenceu que o Senhor é Deus, as pessoas deviam ter dito: o Senhor é o meu Deus. Eles deviam ter entregado a vida para o Senhor naquela hora. O Senhor é o meu Deus, não quero mais saber de Baal, não quero saber mais de imagens, de ídolos. Mas o Senhor é Deus, coisa linda, o Senhor é Deus. E daí, Ele é Deus, independente de você falar que Ele é Deus. Ele não precisa de você para declarar que Ele é Deus. Você é que precisa dEle para dizer: o Senhor é o meu Deus. É você que precisa dEle, você não entende isso, não? Povo brasileiro. Eu sou brasileiro também, viu? Apesar desse nome estranho, eu sou brasileiro. Não gosto que falem que eu sou argentino, que eu sou uruguaio. Eu sou brasileiro, nascido em Piracicaba. Quando eu falo povo brasileiro, estou falando com o meu povo. Estou falando com a minha nação. Deus me quis aqui no Brasil. Se Ele me quisesse em outra parte, Ele teria feito eu nascer em outro lugar. Mas Ele me fez nascer aqui no Brasil. Por tua causa, para você ouvir esta palavra, para você ouvir esta mensagem, para que você responda: qual é a tua decisão? O Senhor é Deus ou o Senhor é o meu Deus? É você que tem que responder. Quantos aqui querem entregar a vida para Jesus? 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 Quantos aqui querem entregar a vida para Jesus?
recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e dizer: o Senhor é o meu Deus. Quem quer, levante a mão direita bem alto, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Ergue a mão bem alto. Isso. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. Venha dizendo: o Senhor é o meu Deus. Venha dizendo: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Olha quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Está vindo mais, está vindo mais. Vamos aplaudir mais, igreja. Isso, venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Enquanto eles estão vindo, quero chamar os filhos pródigos e filhas pródigas. Eu não sei como que alguém, tendo conhecido Deus, o Senhor Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, possa se desviar ou ir para outra fé. Uma mulher falou assim para mim: pastor, minha filha agora, ela foi para o terreiro. Cresceu na igreja e agora foi para o terreiro. Então ela não era evangelizada. O pastor dela não pregou coisa nenhuma para ela. Porque quem conhece a palavra não se desvia, não. Você se desviou por falta de conhecimento, por fraqueza. Você não conhecia a palavra. Você se afastou por falta de conhecimento da palavra. Mas Deus quer restaurar a tua fé. Esse Deus aqui, o Deus de Elias, Ele quer restaurar a tua fé. Pastor, minha vida está um inferno depois que eu me afastei da igreja. Minha vida virou de pernas para o ar, estou de cabeça para baixo. Eu preciso de um reencontro com o Senhor, o meu Deus. Então vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, vem para cá. O reencontro que você quer acontece aqui na frente. Isso, venha. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. O teu reencontro com o Senhor acontece aqui na frente. De maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. De maneira nenhuma Ele vai te desperdiçar. Isso, filha. Venha, venha, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E quero chamar aqui na frente todos que estão fraquejando. Pastor João Ribeiro, o meu caso, não é que eu estou adorando outro Deus ou uma imagem, mas eu estou assim fraquejando entre a igreja e o mundo. O profeta perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quer dizer que você não está firme na igreja? Você está com um pé na igreja e outro pé lá fora também? Pastor, algumas vezes eu coloco o pé lá fora. E você acha que nessa situação, se a trombeta tocar, você vai ser arrebatado, arrebatada? Você acha? Na hora que você estiver com o pé lá fora, fazendo o que não agrada a Deus, e a trombeta soar, você acha que você será arrebatado, arrebatada? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Perguntou a palavra. Pastor, eu estou com fraqueza espiritual. Às vezes eu quero resistir, mas eu não consigo. Eu acabo fazendo aquilo que eu não queria. Quer ajuda? Quer oração? Nós vamos te ajudar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Eu falei aqui numa pregação, eu disse que o meu maior inimigo não é o diabo. Porque o diabo, eu dou ordem para ele saia em nome de Jesus e ele é obrigado a sair. Ele me atrapalha, ele tenta atrapalhar, mas o meu maior inimigo não é Satanás. Meu maior inimigo chama-se João Ribe Palharim. Porque é o seguinte, eu tenho que travar uma luta diária com esse inimigo que está comigo 24 horas por dia. O diabo fica em derredor também o tempo todo, mas eu estou comigo 24 horas por dia e eu tenho que lutar contra mim, meu irmão. Eu tenho que lutar contra a minha própria vontade.
Eu tenho que dizer não para o pecado. Ou você acha que não vem tentação para mim? Um monte. Vem um monte de tentação. Oportunidades para fazer coisas erradas. Eu tenho que dizer não para o João Ribe. E se o João Ribe teimar, eu tenho que dar uma surra nele. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Meu maior inimigo é o João Ribe Palharim. Só o João Ribe pode me derrubar. E vou dizer isso. Teu maior inimigo é você mesmo. É você mesma. Só você pode se derrubar. Só você. Então cabe a você ficar firme. Cabe a você andar no caminho reto. Cabe a você resistir ao diabo para que ele fuja de você. Se mais alguém quer oração, vem aqui para frente enquanto eu vou falar com quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com/joãoribe. Quer entregar a vida para Jesus, o único e verdadeiro Deus? Quer o perdão dos seus pecados, a transformação da sua vida? Quer a restauração da sua vida? Quer ter a certeza da salvação? Então se ajoelha ao lado aí do teu televisor, ao lado do teu computador, ao lado do teu rádio. Tem muita gente também no podcast agora me ouvindo, tem um podcast João Ribe. É só digitar nas plataformas de podcast João Ribe, você vai ter acesso a esta e muitas, centenas e centenas de mensagens no podcast. E também você que está ouvindo pelo aplicativo da Feliz FM, que você baixou no seu celular, de graça. E você que está assistindo pelo youtube.com/joãoribe, centenas de mensagens, vídeos, ilustrações do reino de Deus, testemunhos, você está ali ouvindo, assistindo esta pregação. Deus falou com você. Você está aí em casa. Remove esses baalins. Retira esses baals que estão na tua casa. No teu carro, no teu veículo, na tua pele. Retira tudo isso. Sirva ao único e verdadeiro Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas não adianta dizer só o Senhor é Deus. Você tem que dizer só o Senhor é o meu Deus. Só o Senhor é o meu Deus. Tem que dizer, Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que dizer isso, Ele é o meu único Salvador. Amém? Se mais alguém quer vir para frente, vem. E quem está à distância, se não puder se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão sobre o coração, que nós vamos orar agora. Eu vou me ajoelhar aqui com vocês. A igreja continue de pé, por favor. E você, com a mão direita ou com a tua mão sobre o teu peito, sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é muito mais do que Deus. O Senhor é o meu Deus particular, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas iniquidades, e apaga agora as minhas transgressões, e me purifica com o sangue de Jesus. Eu quero seguir neste caminho, sem me desviar, nem para os ídolos, nem para o mundo, nem para as entidades. Eu quero te servir e te seguir todos os dias da minha vida. Escreve o meu nome no teu santo livro. Me dá agora, junto com o perdão, a certeza e a alegria da minha salvação, porque o Senhor é o meu único e verdadeiro Deus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Continua assim em espírito, que eu e a igreja vamos orar por você. Pai querido e Deus amado,
Esta pessoa respondeu. O Senhor perguntou e ela respondeu. Ela disse: sim, eu quero o Senhor como meu Salvador, meu único Salvador, meu exclusivo Salvador. Então agora, Senhor, além de perdoar os pecados desta pessoa, eu suplico que o Senhor escreva o nome dela no teu santo livro, o livro da vida. Escreve o nome desta pessoa no teu livro, e não permita que o nome desta pessoa um dia seja riscado. Ajude-a a perseverar até o fim. Toma conta dela, porque os dias são maus. O mundo está cheio de tentações, armadilhas e ciladas. Ensina esta pessoa a guerrear não somente contra o inferno, mas contra ela mesma, dizendo não para a sua própria carne, para te servir com sinceridade e inteireza de coração todos os dias da sua vida. Meu Deus, toma conta desta mulher, toma conta deste homem. Retira da vida desta pessoa tudo que está atrapalhando, tudo que está infelicitando. E eu não oro apenas por aqueles que estão aqui comigo na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, mas pelas milhares e milhares de pessoas que agora, em toda parte, até fora do Brasil, pessoas estão ajoelhadas. E se não puderam se ajoelhar, estão com a mão sobre o coração, se entregando ao Senhor e voltando para o Senhor. Eu oro por cada vida que à distância está te recebendo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Faz a obra, Pai. Sabemos que os dias são difíceis, precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos das 7 manifestações do Teu Espírito Santo. Precisamos do Teu revestimento de poder. Ajuda-nos, ó Pai, para que nenhuma destas vidas se perca, para que nenhuma destas pessoas desista ou volte atrás. Segura esta pessoa com a Tua mão poderosa, para que ela fique firme até o fim. E o fim pode ser a nossa morte, e o fim pode ser o arrebatamento, mas até o último momento queremos estar de pé na Tua presença. Se alguém aqui cair, levanta, Senhor. O justo cairá 7 vezes, e 8 vezes o Senhor o levantará. Se alguém aqui cair, levanta esta pessoa, porque não sabemos quanto tempo ainda precisamos caminhar nessa jornada, mas queremos continuar até o último passo, porque queremos, ansiamos estar com o Senhor. Toma conta de cada vida aqui presente, toma conta de cada pessoa que à distância estava se entregando e voltando para o Senhor. Toma conta de cada filho pródigo, de cada filha pródiga. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém